Lúcia vive atormentada por suas decisões, uma amizade perdida, uma dívida impagável e um envolvimento que a arrastou para o fundo. Enquanto Ana tenta reencontrar a si mesma na colina, Lúcia tenta sobreviver em meio a vultos muito mais perigosos, homens reais, que conhecem a morte de perto. Este capítulo mergulha no outro lado da história, onde há vício, chantagem, culpa e desespero. E mesmo longe, as vidas de Ana e Lúcia seguem ligadas por laços invisíveis, de dor, saudade, e algo que ainda as aguarda no porão da colina. Respire fundo. Estamos apenas começando a descer. Uma produção da editora Ibis. Série exclusiva do canal Vozes da Ibis. A Colina das Almas Perdidas. Marli DHF. Capítulo 4. Lúcia. Lúcia olhava o celular, com os olhos cheios de lágrimas. Tentava entender o porquê de suas atitudes estranhas com sua mais que amiga, sua irmã. A vida havia tirado muitas coisas de Ana e ela não esteve presente em nenhum momento, para dar seu ombro amigo como consolo. O sentimento de culpa a corroía. Acendeu um cigarro, o que já havia se tornado um hábito, e se perdeu em seus pensamentos. Por que não apoiei minha amiga, quando precisou? Agora não adianta mais ficar me remoendo. Joguei fora uma amizade de anos, a mais verdadeira que eu já tive, por causa de minha loucura impulsiva. O que eu fiz? Onde me meti? Pelo menos se eu pudesse falar com Ana. Passou novamente a mensagem daquele número desconhecido e ouviu apenas ruídos. Mais pensamentos invadiram sua mente conturbada. Agora levanta, sua burra. Vai tentar consertar a burrada que você fez. Mas como eu vou sair dessa? Estou atolada até o pescoço. Se eu tentar sair, eu morro. Burra, 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 burra. Devia ter contado tudo a Ana. Tenho certeza de que ela me faria voltar à realidade a tempo. O celular de Lúcia tocou, tirando-a de seus devaneios. Viu de quem era a ligação, e hesitou em atender. O toque cessou, e sentiu um alívio. Depois de 5 minutos, novamente a ligação. Haveria de atender, não teria escapatória. Fala. Nossa! Está mal-humorada. Uma risada irônica acompanhou as palavras. Não, Pedro. Só não estou com muita vontade de conversar. Lúcia, desanimada. Mas a gente tem algumas coisas para resolver. E você sabe bem disso. Agora não dá para fugir. Eu te avisei dos riscos, mas assim mesmo, você concordou. Eu sei. Chega de falar a mesma coisa sempre. Arrependimento não adianta. Mas eu daria tudo o que consegui para ter minha antiga vida de volta, Pedro. Você acabou com ela. Lúcia tinha os olhos e a alma banhados em lágrimas e escuridão. Tarde demais para isso, amada Lúcia. Você escolheu seu caminho, agora vai ser obrigada a andar por ele até o final. Maldita hora que te conheci. Uma risada alta, do outro lado, veio seguida de uma resposta cínica. Eu disse que você jamais ia me esquecer, não disse? Fala logo o que você quer. Temos um encontro com os rapazes, hoje à noite. Precisamos combinar quando iremos buscar o que guardamos naquela casa. O dia está chegando, e se não prestarmos contas, teremos um final bem trágico. Você já viu com seus olhos o que acontece com quem o trai, asseverou Pedro. Tudo bem. Que horas? 9 horas passo aí para te pegar. Esteja pronta. Não precisa. Eu vou sozinha. Tenho pernas. Só me passa o endereço. Na mesma boate de sempre. Vai com seu carro novo? Provocou, rindo. Ter dinheiro tem suas vantagens, não é mesmo, Lúcia? Preferia estar andando de metrô ainda.
Saudades dos encontros matinais com Ana? O sarcasmo acompanhava as palavras de Pedro, deixando Lúcia mais e mais irritada consigo mesma. Daria tudo para as coisas voltarem a ser como antes. Sinto muito, isso não vai acontecer jamais. Conforme-se. A escolha foi unicamente sua. Ninguém te forçou a nada. Até mais tarde, Pedro. Lúcia desligou o celular e desabou em choro. Sua ganância e falta de juízo fizeram com que sua vida acabasse. Já não era mais a dona de sua própria vida. Abriu a gaveta do criado mudo e pegou um pequeno pino com cocaína. Ficou olhando para ele, como se o estivesse acusando por estar ali. Abriu e esparramou sobre o criado mudo o pó, que em segundos, estava em suas narinas, fazendo-a esquecer da dor das melhores e piores lembranças de sua vida. Adormeceu depois de algumas alucinações em que sua grande amiga aparecia com o rosto retorcido, gritando a palavra não. Por volta das 7 horas da noite, se levantou, procurando por sua mãe. Estava com fome. Olhou em volta e se deu conta de que agora morava sozinha, em um bonito apartamento. Foi até a geladeira, pegou algumas sobras de pizza do dia anterior, esquentou no micro-ondas e as comeu, sem muita vontade. Tomou um banho rápido, se arrumou, sem muito ânimo, e saiu em direção à boate, onde encontraria seus amigos, a fim de resolverem o assunto que estava pendente entre eles. O lugar era movimentado, repleto de jovens se divertindo, consumindo muito álcool e drogas pesadas. Música eletrônica alta e luzes frenéticas deixavam aqueles jovens mais alucinados do que já estavam e tinham o poder de alterar completamente o estado de consciência, que já não era das mais sadias, diante da quantidade de entorpecentes que consumiam durante toda a noite. Lúcia passou apressadamente pela pista, afastando aqueles jovens amontoados, a fim de abrir caminho até uma mesa, onde estava sentado Pedro e mais 5 homens bebendo e rindo alto. Respirou fundo e se sentou. Boa noite, gatinha. Ironizou Pedro. Boa noite. Vamos logo ao que interessa, não quero me demorar muito aqui. Vociferou Lúcia, seca, como uma uva em um panetone. Está afobada, é? Tá precisando de algo para relaxar? Um dos homens, cujo nome era Luiz, a questionou balançando um pino de cocaína em frente a Lúcia. Não quero nada. Só quero resolver de uma vez o que temos que resolver e acabar de vez com essa merda toda. Então, vamos lá. Você fala ou eu falo, Pedro? Inquiriu outro homem, que além da carranca, carregava uma pistola 9mm e um brilhante distintivo de policial federal. Seu nome era Bruno. Pode deixar, que eu falo. Lúcia, é o seguinte, o chefe precisa da mercadoria que a gente escondeu naquela casa. Como a gente vai voltar lá se eu devolvi a chave para a mãe da Ana? Pega de novo. E rápido e fácil depois do que você fez. A gente tem que voltar lá, exclamou um homem barbudo, cujo nome era Marcos. Eu não quero ir. Vocês vão. Eu pego a maldita chave de novo, mas não vou. Gritou Lúcia, beirando ao histerismo. Não quer ir por quê? Interrogou um homem careca, cujo nome era Wesley. Tenho meus motivos, afirmou Lúcia, virando um copo de vodka na boca logo em seguida. Motivo maior do que o de prestar contas com o chefe? Ele lhe deu a tarefa de esconder a mercadoria para ele. Você é a responsável por cada grama. A gente só te acompanhou, esqueceu? Um homem sério e com uma cicatriz no rosto, que ia do canto do olho esquerdo até o queixo, refrescou a memória de Lúcia. Chamava-se Mário. Você é que sabe, Lúcia. A gente pode ir sozinho, mas o chefe não vai gostar nada disso. Bradou Pedro, com um brilho mórbido no olhar. Não quero ir por causa da minha amiga. Confessou Lúcia, baixando o semblante. Lembranças ruins de coisas ruins? Caçoou Luiz, sorrindo com o canto dos lábios. Não me enche. Já tenho muita coisa na cabeça, para ficar ouvindo suas baboseiras. Lúcia, dando um tapa na mesa, como se toda a sua miséria fosse culpa do objeto inanimado à sua frente. Sentou-se em seguida. A gente vai ter que ir, você querendo ou não. Marcos, intransigente,
segurando com força o braço de Lúcia. A moça colocou a cabeça entre as mãos e um desespero a invadiu. Pensava em sua amiga, mas a vida dela agora estava nas mãos das piores pessoas que poderiam existir no mundo. E se eu não for? Enfrentou Lúcia, desvencilhando seu braço das mãos do homem que o apertava cada vez mais. Pode ser que alguns gramas da mercadoria se percam pelo meio do caminho. E aí? Quem sabe, você tenha o mesmo fim do Gabriel, sugestionou Marcos, olhando diretamente nos olhos da mulher com a vida desmoronada. Ele queria impressionar a namorada, comprou anel de diamante com dinheiro que não era dele, não teve como prestar contas. Agora está comendo capim pela raiz. Já pensou se alguns gramas sumirem? Pedro, usando seu sarcasmo habitual acompanhado de uma gargalhada. O rosto de Lúcia ficou vermelho, como um pimentão. Seus olhos se encheram de lágrimas, com a constatação de que sua vida realmente não lhe pertencia mais. Procurou a fuga que a tivera retirado da sanidade, desde o ocorrido com sua amiga, o pino de cocaína. Consumiu ali na mesa mesmo. Virou um copo inteiro de uísque na boca e disse: "Eu vou dar um jeito nisso. Só me dá um prazo de pelo menos 1 mês. 1 mês? Não sei, não. Vou falar com o chefe, e te aviso. Mário." Ela virou outro copo de bebida na boca e foi em direção à pista de dança. Perdeu-se no meio da alucinação. Só queria esquecer. Enquanto isso, na colina, já era noite alta. Ana dormia profundamente quando seus pesadelos recomeçaram. Imagens do dia do assassinato de Gabriel vinham com todos os detalhes, como se ela estivesse revivendo tudo, mas em câmera lenta. Via a porta do carro se abrindo, Gabriel descendo com as mãos para cima, os homens apontando as armas, ela saindo e se escondendo atrás do carro, e em seguida, uma saraivada de tiros. Via seu anel sendo retirado de seu dedo, enquanto se encolhia no chão, chamando por Gabriel. Acordou banhada em suor. Olhou para seu dedo, que carregava apenas um velho anel de madeira que havia ganhado de sua grande amiga quando passeavam por uma feira hippie, na Praça da República. Levantou-se e foi até o banheiro, lavar seu rosto. Olhou-se no espelho e percebeu seus olhos fundos, com olheiras. Os ossos de sua clavícula estavam à mostra, tal sua magreza. Baixou o rosto, para banhá-lo com muita água, quem sabe assim sua aparência melhorasse um pouco. Levantou a cabeça e tornou a olhar-se. Foi surpreendida pela imagem de uma mulher refletida no espelho, mas não era o seu reflexo. Era uma mulher com cabelos muito negros e olhos completamente escuros, como a noite daquele lugar. Soltou um tremendo grito instintivo e saiu do banheiro, correndo em direção às suas cobertas. Cobriu a cabeça, acendeu o abajur e começou a ouvir passos que iam em direção ao quarto. Apavorada, começou a fazer todas as orações de que se lembrava, apesar de não ter o hábito de orar. Afinal, eram apenas lembranças de criança. O badalo do relógio tocou 3 vezes, tirando sua concentração. Ouviu o barulho de uma porta se abrindo, mas não era a porta de seu quarto e sim a porta que dava acesso ao porão, do lado de fora da casa. Começou a prestar atenção, para ver se percebia algum tipo de barulho debaixo da casa, mas não ouvia nada. Muito lentamente, se pôs a descobrir a cabeça, e percebeu que não havia nada no quarto. Respirou aliviada, tornou a cobrir a cabeça e, depois de a adrenalina do susto baixar, conseguiu adormecer novamente, com a ideia fixa de que não passaria mais uma noite sequer sozinha naquela casa. Havia alguém querendo invadi-la. O dia clareou. Levantou-se e, como todos os dias, esperou que André fosse até a casa, como todos os dias, desde que ela havia chegado à colina. Estranhou, pois ele estava demorando bastante naquele dia. Sentou-se no degrau da porta da cozinha e ficou olhando para o caminho pelo qual André costumava vir todos os dias, mas nada dele. Talvez aquele dia ele não viesse, mas queria contar as coisas que haviam acontecido na noite anterior. Com quem conversaria? Porque ele não chegava logo. Olhando para a imensidão de terras, começou a imaginar como aquilo seria na época em que habitavam ali os índios, os escravos. Como se transportando ao passado, fragmentos de imagens vinham à sua mente, como se estivesse sentada à frente de uma gigantesca tela de cinema antigo, onde a imagem em preto e branco era de baixa qualidade. Via os índios trabalhando na terra quase nus, os via se enfeitando para os rituais de adoração à natureza. Via também quando foram duramente castigados e mortos por homens maus que se julgavam donos de algo que nunca havia pertencido a eles. Em seguida, viu os negros trabalhando duramente sob o chicote dos feitores.
Ficou perdida nesse filme mágico, que foi desfeito pela silhueta de um homem que se aproximava lentamente. Era André. Bom dia, Ana. Boa tarde, né, André. Pensei que não vinha mais para cá hoje. Falou Ana, levantando-se do degrau, ainda um pouco tonta, com a estranha sessão de cinema que há poucos segundos era sua companhia. Tive algumas coisas para resolver, não deu para vir antes. Está abatida. Aconteceu alguma coisa? Muitas. Se eu te pedir uma coisa, você faz? Se estiver ao meu alcance, contrapõe André, desconfiado. Enquanto eu estiver aqui, você pode dormir na casa comigo? Por favor. André ficou sem jeito com o pedido repentino da mulher, que dias antes, queria apenas solidão. Mas isso não é certo, Ana. Eu sou homem e você, uma mulher. Não quero saber de convenções. Estou apavorada, André. Você pode ou não pode? Que bobagem. Pensou em dizer que viviam no século XXI, mas se calou, com medo de a resposta ser negativa. Não sei se é uma boa ideia. Diz que sim, por favor. Não tem nada demais. Nem tem ninguém aqui para ver onde você está dormindo ou deixando de dormir. Implorou, já irritada com a postura de André. Vou pensar. Apesar de não ter ninguém, tenho meus princípios, Ana. Sei o quanto você é respeitador. Se não fosse, jamais pediria algo assim. À noite, aqui, acontecem coisas muito amedrontadoras. Eu acho que tem alguém querendo invadir a casa. Ué, você não disse que é psicóloga, e que a mente prega peças. Vai ver, é sua mente brincando com você. Por estes lados, não existem pessoas que invadam a propriedade de ninguém. Sem querer, André deixou escapar um sorriso, o que deixou Ana mais irritada ainda. Pode ser, mas prefiro não ficar sozinha, até descobrir. Você dorme no outro quarto. Por favor. Mas é lógico, né? Jamais eu dormiria no seu quarto. Isso é falta de respeito. Nossa, André, como você é quadrado. Ela não pôde conter a expressão de indignação. Sou, mesmo. Fui criado assim. Ainda mais com a filha do patrão. André virou-se e desceu um degrau. Você vai pensar? Promete. Eu estou com medo, André. Tá bom, eu fico. Mas não todos os dias. Tenho minha casa e não posso abandoná-la. Então, tá bom. Vou até minha casa, buscar algumas roupas, disse, simplesmente. Posso ir com você? Perguntou Ana, já se dirigindo à porta, para trancá-la. Não precisa. Eu já volto. André, dono do poder de tolher toda e qualquer expectativa que Ana criava, saiu em direção à sua casa, deixando-a mais uma vez frustrada. Ana observava-o caminhar, um tanto contrariada consigo mesma, afinal, acatar ordens não era um aspecto de sua personalidade. Esperou um pouco e, vagarosamente, começou a segui-lo. O caminho era difícil, muitas árvores, plantas rasteiras, barro. Pensou em voltar pela difícil trilha, mas a curiosidade era maior. Ao longe, viu André caminhando desconfiado, olhando para trás a todo instante, como se soubesse que estava sendo seguido. Ana continuou seguindo e de repente, André desapareceu. Caminhou mais um pouco, mas não o viu. Observou, então, que naquela parte do caminho existiam muitos totens da antiga tribo indígena que viveu lá. Observou também, do lado direito, na parte mais alta da mata, uma antiga construção que se parecia com uma senzala e do lado esquerdo, o antigo cemitério. Pensou em ir até lá, mas resolveu voltar, sem ter certeza do motivo deste sentimento. De certo André havia percebido que ela o seguia, e por isso, quem sabe, até mudasse de ideia e não quisesse mais fazer companhia a ela nas noites amedrontadoras daquela casa. Começou a voltar rapidamente e quando chegou, André já estava sentado no degrau da cozinha, esperando por ela, com uma pequena sacola nas mãos. Estava me procurando, Ana? O olhar do rapaz era de desconfiança. Sem graça, ela respondeu. Não, André. Apenas pensei em dar uma volta por aí, enquanto você não chegava. Andar por aí sozinha não é uma boa ideia. Pode ser perigoso. Estou de volta, não estou? Vamos entrar, então. As nuvens estão anunciando uma daquelas tempestades. Dito isso, os primeiros pingos grossos de chuva começaram a cair. Ana colocou as mãos para proteger os próprios cabelos dourados da chuva, e os dois entraram correndo para casa.
A porta se fechou com a pesada tranca. Ana passaria a primeira noite acompanhada, com a esperança de que fosse tranquila. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para o próximo capítulo de A Colina das Almas Perdidas. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.